Aconteceu. O Barba chora com a Magnitsky ao anunciar que ela também foi aplicada neste exato momento, dia 7/8, 9h17 da noite, tá? Na Janja, rapaz. Foi confirmado, tá bom? Pelo Laranjão que será aplicado também na Janja. O que nos pegou de surpresa foi a própria Globo anunciando que estão mudando o seu editorial. Um dos motivos que ela demitiram ali a Catanhete juntamente com a outra lá, como é que é ela? Daniela o quê? Alguma coisa, Lima, né? Acho que é a Daniela Lima, tá? E tudo isso vem porque o Laranjão está monitorando de perto. E ele disse que tem empresa de comunicação, tá? Que faz plim-plim, né? Que poderá também receber a Magnitsky, rapaz. E por isso que eles estão começando a mudar o seu editorial. Ontem tivemos até mesmo o Joel Pinheiro na Globo News defendendo o nosso capitão. Vocês vão ver eles afirmando tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao conteúdo sem perder tempo. Deixe agora o seu like, se inscreva no canal. Se você for educado assim como eu, comenta de onde é que você está nos assistindo. Quem ainda acredita que nós veremos o capitão nessa mesma imagem, comenta: eu acredito. Quero ver quantas pessoas acreditam. Eu serei o primeiro a comentar. Olha isso aqui. O Nicolas pede a queda do Davi após ele dizer que não vai pautar a queda do Xande, rapaz. Então serão duas quedas, disse o Nicolas, e tem motivo para isso e como fazer eu já vou trazer aqui para você, tá bom? Olha isso aqui. Jornal Demite Fotógrafo que flagrou o gesto do Xande, rapaz. E o cara trabalhava lá há mais de 20 anos. Nós vamos trazer aqui para todos vocês também. Presidente da Áustria cancela a participação na COP30 por altos custos da viagem, rapaz. Ou seja, todo mundo está isolando o Barba. E o que nós iremos fazer? Iremos para o conteúdo principal. Olha a notícia aqui do Marcel Van Hatten aqui, ó, em primeira mão, hein? Segundo o jornalista Glenn Greenwald, que foi mencionado aqui pelo senador Girão, olha aí. 7 sanções dos Estados Unidos estão a caminho. Novas Magnitskys, 7 novas Magnitskys. Aê, Brasil! 7 novas mais, hein? 7 novas, hein? Bora, conteúdo principal. Olha isso aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. O ministro... Eita, rapaz, quem disse isso aí foi a embaixada do Laranjão aqui, tá? Será que um dos motivos que o Barrozinho falou isso daqui, olha isso daqui, tá? O pessoal resgatou e soa meio como uma confissão. Vamos acompanhar. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Barrozinho confessando, Barrozinho, é por isso que ele quer pular fora, ele quer entregar a toga, quer pular fora, olha isso aqui. Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres
para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que mantivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global em todo o planeta. É, por isso que eles estão mudando a sua linha editorial, rapaz. Olha isso aqui, ó. Novos alvos, hein, ó. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Chicote mudou de mão, não é mesmo? Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. É, rapaz, giripoca tá piando, tá piando a giripoca, tá piando a giripoca. Agora, olha isso daqui, hoje, novas revelações. E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso, porque... e os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e vê os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida. O Davi Agape, né? Muito bom. Ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo. Porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados. Olha aí. Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir. De todos os aspectos, né? Os aspectos ali de todo mundo, né? Estão meio que nessa situação aí, né? E o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos dar seguimento aqui. Tem outra coisa que eu gostaria de tocar no assunto, que é esse aqui muito bom. Eu fiquei extremamente feliz, tá? Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Provas são, gente, irrefutáveis. Com base nessa prova, eu desafio esta comissão. Podemos assinar em conjunto, presidente. É isso que eu ia convidar a senhora exatamente para participar. A Comissão de Segurança do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, nós poderíamos assinar junto uma medida jurídica imediata, entre hoje e amanhã, pedindo a imediata soltura de todo, e sem tornozeleira. Porque o que a Vaza Toga está mostrando é que esse processo é todo ilegal. Esse processo é todo indevido, tem que ser anulado. Ramagem, tudo, Ramagem. Desde o Felipe Martins, tudo tem que zerar. E que eles comecem de novo, se é que vão ter coragem. Obrigada, presidente. Muito bom, né, pessoal? Muito bom, né? Principalmente esse relato aqui, ó. Caramba, cadê? Tem que trazer aqui pra vocês. Mas olha só, o Guga Chakra, cara, que é da Globo, né? Olha a postura dele em detrimento aos outros jornalistas aqui, tá? Todo mundo ali no Beautiful People, rindo, debochando. E o Guga Chakra, que é esse aqui que está à sua direita, né? De cabelinho mais caído assim pra frente do rosto, tá? Ele mora onde? Na terra do Laranjão. Então ele tem que segurar a onda, olha aí. Lula vai mandar um oi sumido pro Trump. É mais ou menos isso. Boy pode explicar o oi sumido? O Trump boy tóxico com o Lula, que ele falou que estava com medo, Ana, de ser... Qual a expressão que você usou agora? Ser humilhado. Ele usou, né? Ele usou essa expressão e é verdade. Relacionamento tóxico.
Explica o oi sumido aí. O oi sumido? O oi sumido é quando você manda... O Guga sabe explicar super bem, Guga. Explica o que é o oi sumido para o nosso telespectador. Peraí, eu não ouvi. O que é o quê? É assim, ó, você dá um ghost em alguém, Otávio, e aí depois de um tempão você volta dizendo oi sumido. Você quer estabelecer... Oi sumido. Você tá assim, você tá querendo se aproximar de alguém para um encontro, e aí você não tem muito o que falar. Olha que vergonha ali, hein, cara, que vergonha ali, o Guga, né, não querendo participar ali, rindo, meio assim, não, ele sério, todo mundo rindo, né? Aí você fala, oi sumido, porque no G7 e no funeral do Papa eles não se encontraram. Então, o que o Lula tá usando a COP30 é para mandar um oi sumido pro Trump. Se vai dar certo, não sei, mas é o que todo mundo faz. Eu já não faço em função da minha idade, mas é a que a juventude faz. Mas o Lula queria uma ligação, certo? Uma ligação. O Ramaphosa da África do Sul e o Zelensky foram pessoalmente. Aí seria complexo no caso do Lula do Trump, porque o Ramaphosa e o Zelensky falaram inglês. E o Barba não fala nem português direito. Com o Trump. Ali teria toda a questão de tradutores, tudo. Mas ninguém fala do Lula vir à Casa Branca. Por uma ligação, a ligação não costuma ser pública. Então, não é algo totalmente inviável. Mas não tem muito que imaginar que o Trump vai mudar de posição por causa da ligação. Insisto, o Modi, o Narendra Modi, que o Trump adora. Olha o que ele está fazendo com a Índia agora, o Trump, que é um país geopoliticamente muito mais importante do que o Brasil. Que vergonha, cara. Que vergonha alheia, cara, esse vídeo aqui, cara. Quando tu acha que tu viu de tudo, né, meus amigos? Descobre que não. Agora, esse cara aqui, decepção total. Ciro Nogueira, olha aí. Como parlamentar experimentado, o senhor acredita que está na hora de começar a refletir e ter alguma punição ao que Ulisses Guimarães chamava de bancada do hospício? O Pedro Figueiredo trouxe aqui a informação. O presidente da Câmara foi impedido de chegar à cadeira por um deputado que botou a perna, atravessou a perna e falou, daqui você não passa. Sim, não está na hora de começar a punir, repito, usando os termos do Ulisses Guimarães, a bancada do hospício? Brincadeira. Não chegou a hora, não, já passou da hora desse tipo de comportamento ser punido. E esse tipo de comportamento nós vemos aonde? Nos extremos. Né? Só que acontece que depois que acontecem esses problemas, esses extremos que hoje se matam, se unem para defender esses malucos. E isso não pode mais acontecer na nossa democracia. Olha o que ele está defendendo, hein? Você vê que depois vão para o Conselho Ético e fazem os acordos lá na calada da noite para defender e inocentam essas pessoas e fica por isso. Eu acho que já passou da hora de nós punirmos esse tipo de comportamento. Que vergonha, rapaz. Falar uma coisa dessa aí, hein? Que vergonha, Brincadeira, né, cara? Mas vamos dar seguimento aqui, tá? Vamos dar seguimento aqui. Tem muita coisa boa aqui que nós vamos trazer, olha aí, ó. Ele deveria ter várias instâncias, inclusive modificação, que ele não devia ter fórum privilegiado. Foi agora recentemente que o Supremo mudou a interpretação e falou que não, ex-presidentes, ex-parlamentares também vão ser julgados pelo Supremo. Ou seja, acabaram com qualquer possibilidade dele de poder ter um julgamento na primeira instância. Vocês sabiam que esse rapaz, né, esse senhor que tá do seu lado direito do televisor, né, não esse com esse tipo como é que se fala, cara? Um terno marrom ali, né, a parte de cima do terno marrom, o outro, né, que está de gravata, bom, ele já foi advogado da estocadora de vento. Segunda, vai para o Tribunal de Justiça e tudo mais, e aí foi para o Supremo. Foi diretamente para o Supremo, não há quem recorrer. Agora, o que o Cardoso fala, não se discute sobre decisões do Judiciário, no Estado Democrático de Direito. Porque eu imagino, então, que os juízes da Venezuela também não devem discutir, porque supostamente eles ainda estão numa democracia. Mas olha como está todo corrompido. Se corrompe todos os poderes, não é só o Executivo, o Legislativo que é a corrupção no Judiciário também. E nesse momento nós temos que ter algum órgão superior para poder fazer revisões. O que está acontecendo, o Alexandre de Moraes, ele está tomado pela sede da vingança. Ele quer ver vingança. Quando Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, claramente, o que ele quer dizer com isso? Ele é parcial, não tem mais imparcialidade. Ele nem poderia estar nesse julgamento. Alexandre de Moraes, muito pior. O que nós estamos vendo é que a nossa democracia está extremamente frágil. Quando se desmontou completamente a Lava Jato, com as provas fartas, com as delações premiadas, com tudo que foi recuperado, com as delações, a acordo de leniência com as grandes empreiteiras e empresas, era enorme, a maior corrupção jamais vista. E aí, acho que
mexeram com a pessoa errada. É um amigo do meu pai, e aí começou a se fazer o desmonte. Não era. O Fórum de Curitiba, é de Brasília. Está errado o processo todo. Depois de bilhões investidos em investigações, bilhões recuperados, não há uma só pessoa pagando. Pelos erros e corrupções que aconteceram no Brasil. É um mau exemplo a todas as gerações. Pois é, e o outro ali ele tá se corroendo para querer falar alguma coisa, né? Como eu informei aqui a vocês, ele é advogado da estocadora de vento. Simples assim. Advogado da estocadora de vento. O que nos trouxe o Christian Costa nessa apuração, Silvio, de bastidor, de que alguns ministros ali não teriam apoiado essa decisão do ministro. Se a gente lembrar, se a gente voltar na semana passada, naquela reunião convocada pelo presidente Lula e também pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, não houve consenso, apenas 6 ministros participaram. Segundo a apuração, ali, o ministro Edson Fachin, a contragosto, teria participado daquela reunião. A nota conjunta também institucional do Supremo foi emitida à revelia de alguns ministros que também nos bastidores ali falaram que não estavam em consonância com todos os termos daquela nota. E agora o Christian então traz essa informação que alguns ministros, inclusive, levantaram essa possibilidade. Por que não aguardar o término da ação penal, da suposta trama do golpe, todo o julgamento completo para então aí decidir o destino de Jair Bolsonaro? O ministro Alexandre de Moraes antecipou muito aí as posições, né, e as decisões. Às vezes a ausência fala muito mais do que a presença, né? Os ministros que não foram àquele jantar de desagravo promovido pelo presidente Lula ao ministro Alexandre de Moraes, quando da aplicação da Lei Magnitsky, depois o silêncio de alguns também no plenário, porque o Christian muito bem pontuou, ele acompanha o dia a dia do Supremo Tribunal Federal há bastante tempo pela Revista Oeste. Os ministros às vezes leem ali um discurso ou fazem um pronunciamento breve, com raras exceções daqueles que são muito alinhados ao Alexandre de Moraes. Eu citaria, por exemplo, o Flávio Dino, o próprio Gilmar Mendes. Mas os demais estão preocupados com a própria carreira, com a reputação, com o futuro, com o bolso, com os cartões de crédito, com o que vai acontecer no Brasil. Cadê o sempre virar Paris? Será? E com a Constituição, minimamente, mas ainda assim há casos de integrantes do Supremo Tribunal Federal que compreenderam que o ministro Alexandre de Moraes está agindo completamente à margem da lei por vingança, no caso, a prisão do presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, que ocorreu um dia depois do Brasil voltar às ruas com peso. O brasileiro perdeu o medo, o brasileiro foi às ruas chamar a classe política, inclusive, para que ela preste atenção no fervor e volte às ruas para defender o eleitor. Portanto, esses ministros compreendem, eles vão lá, tiram a temperatura, eles conhecem a personalidade do ministro Alexandre de Moraes, aquele gesto, né, obsceno no meio de uma torcida de futebol diz muito sobre ele. Portanto, esse é o clima hoje em Brasília. Paula, nós acompanhamos, o Christian publicou com exclusividade muito cedo. Mas... Pessoal, vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, pois ele é um vídeo muito longo, tá? Para que a gente possa mudar também de assunto e mostrarmos outras situações aqui também, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui, ó. Olha isso aqui que é muito bom, que eu separei aqui, ó. Isso aqui é top demais, rapaz. Olha aqui, ó. Pra gente rir um pouco, olha aí, ó. Vamos lá. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu faço parte da coordenação da Sala Lilás e falar hoje pra vocês sobre o corte da segurança da universidade, que chegou pra gente, né, devido a denúncias assim, que tá acontecendo cortes nesse exato momento, enquanto a gente tá em férias, tá tendo cortes da segurança, então muito por baixo dos panos, assim, a gente sabe que a segurança já não tava muito boa antes e agora só tá ficando cada vez pior. E tem esse grande corte, principalmente aqui no CCB e no CTC, aqui na parte do córrego, que a gente sabe que já é uma parte um pouco mais afastada e que sendo mais perigoso, principalmente por causa do túnel, que tem muitos estudantes que tem que passar ali durante a noite ou voltar pra pegar o ônibus. E não tem segurança ali. Ai, rapaz, cada uma que a gente vê, né? Que eu vou te contar uma coisa. Deverão pedir autorização. Oxe, calma aí. Deu um bug aqui? Pronto, voltamos aqui, tá? Voltamos à programação normal. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Não, é brincadeira, né, cara? Eu queria falar sobre a frase que encerra o trecho que a gente exibiu da entrevista coletiva de Rogério Marinho, que é: vamos tratar do tema da anistia até para que a gente possa tratar de assuntos que interessem ao país. Como é que você interpreta essa frase? Olha, o senador Rogério Marinho, pela interpretação da frase dele, o que ele diz é que um assunto é anistia, né? E depois, outros temas são os que interessam ao Brasil. Então, vamos lá de novo. Você podia ler de novo a frase dele para mim? Faço isso, pode deixar. Aqui, ó. Nós queremos a votação da anistia até para que nós possamos tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Então ele divide os temas em duas partes. A anistia e para depois
os temas que interessam ao Brasil. Então ele separa. Ele praticamente confessa que a anistia é de interesse do Bolsonaro, do grupo político dele. E aí depois destrava para discutir o que realmente interessa ao Brasil. É lógico, o senador Rogério Marinho é um senador sereno nas suas falas, fala muito bem, domina a linguagem, mas nessa ele se traiu. É claro que ele se traiu, né? Inconscientemente ele fez justo. E isso é o que você está estipulando, tá? Não condiz com a realidade, né? Você está fantasiando aí algo na sua cabeça e você está tomando para si como se fosse verdade. Calma lá, calma lá. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, tá? Deixa agora, muito obrigado a você que chegou até o final de mais um vídeo. Por gentileza, comenta, eu assisti ao vídeo todo se você assistiu até o final. Fui!